Estamos de volta com Em Discussão, hoje falando sobre segurança digital. No primeiro bloco a gente falou mais sobre essas políticas de privacidade que estão cada vez menos, a gente tem menos privacidade, né, no uso da internet, principalmente porque as nossas informações são usadas para fins comerciais, por enquanto, né? Agora a gente queria também falar de segurança no uso desses aplicativos, no uso de celulares, porque a gente tem conhecimento de roubo de dados, essas coisas. E muita gente acho que ficou assustada no primeiro bloco com as coisas que a gente falou aqui. Então vamos começar primeiro sobre essas questões comerciais. Dá para se livrar dessa invasão de privacidade que a gente está tendo atualmente? Dá sim. É trabalhoso, mas dá. Especialmente porque você vai ter que procurar isso de maneira ativa. É muito difícil resistir aos encantos de uma ferramenta bonita, que funciona bem, que é de graça e que todo mundo tem. Então o apelo é enorme. A família está toda lá, os amigos estão todos lá, os grupos estão todos lá. E você, inevitavelmente, termina se sentindo seguro por um efeito chamado movimento de manada, porque está todo mundo lá. Ué, se está todo mundo lá, então deve ser bom, né? Deve ser seguro. Todo mundo faz isso. O sentimento de um fumante nos anos 70, no final dos anos 60, início dos 70, era pleno, absoluto. Fumar era, além de tudo, um status. Os riscos, ou seja, a consciência dos riscos à saúde eram mínimos. Hoje em dia já se sabe que fumar é algo que é realmente muito ruim. Então, hoje se evita o cigarro e naquela época não se evitava nada. Em algum momento isso vai terminar acontecendo, espera-se. Então, dá para usar algum buscador, por exemplo? Dá para usar algum aplicativo de mensagens? Sempre há uma alternativa segura que te garante privacidade, que não te monitora. É só procurar. Pouco usada, eu não diria chata, pouco usada. Você pode, em vez de cair na mão de um e-mail gratuito, você pode contratar um e-mail. Custa muito pouco para você garantir sua privacidade. O e-mail tudo bem, a gente consegue se comunicar com a manada. Isso, né, um buscador, você pode procurar, tem um buscador famoso chamado DuckDuckGo.com que garante a sua privacidade. Mas ele funciona tão bem quanto o Google? Funciona super bem. Super bem. Não tão bem quanto o Google, porque o Google é uma epidemia mundial. Então ele não vai funcionar tão bem quanto o Google. Mas se mais pessoas usarem, ele se torna cada vez melhor. Esse é o ponto. Então é o controle. O WhatsApp? Não, o WhatsApp não tem solução. A única solução é não usar. Não usar. Você vai ter que substituir o WhatsApp por uma ferramenta que garanta a segurança. Veja bem, sempre que você vai instalar um aplicativo, ele te faz uma sequência de perguntas. São duas etapas. Texto que ninguém lê. Aquele texto que ninguém lê diz assim, olha, você me autoriza a ler tudo que você faz, todos os SMS que você manda, todos os sites que você abre, todo o teu saldo bancário, todas as suas conversas, todas as suas ligações, registrar tudo que você faz. Ora, convenhamos, quando um aplicativo desse quer acesso a tudo, bem intencionado ele não está. Mas olha, você tem uma outra questão aí. Essa questão está coberta de razão. Se você vivesse num mundo perfeito, onde as questões legais elas fossem postas, fossem colocadas, eu digo que faço no termo de uso e compro aquilo, mas além do celular, você tem os backdoors, ou seja, aí tem que explicar pra gente que você sabe tem o seguinte, códigos que são colocados no chip pelo fabricante e que dão acesso, por exemplo, ao governo americano, e isso sob contrato. Quando você compra um aparelho Samsung, veja só, 2 meses atrás, teve um evento lá em Cuba, nós fomos lá em Cuba. Chegou lá, eu estava por acaso com 3 celulares, porque é um absurdo que a pessoa você tem mais de um celular, você não tem 3, porque então os meus 2 Samsung pararam de funcionar. Foram bloqueados. Porque foram bloqueados. Então, o chipset de um dos fornecedores, que é o processadorzinho, da Samsung, o processadorzinho que cuida do Wi-Fi, de um dos fornecedores da Samsung, cumpre lá o bloqueio a Cuba, e quando ele enxerga que você está em Cuba, ele muda lá. Então, o que é que foi? Eu estava dentro da Universidade de Cuba, a gente abriu o código do computador dele lá, desligou o GPS e mudou aquele código. Na hora que eu ligasse o GPS de novo, ele voltaria a funcionar. Então, o Samsung, porque requisitamos a permissão de usuários, abrimos lá e tal, e não tinha jeito. Mas aquilo lá, você não está em nenhum termo de uso
Aquilo lá não está nem o termo de uso. Então, em nenhum lugar me disseram, eu estava lá com o ministro da época das comunicações, na época, que disse, não, eu vou chegar em casa, eu vou chegar aí no Brasil, eu vou reclamar na Samsung que ela não tinha direito de fazer isso. Não estava no termo de uso em lugar nenhum. Isso também é feito legalmente, segundo o Patriot Act, lá dos Estados Unidos, o ato patriótico, dentro das leis americanas. Aí vem um questionamento de jurisdição, se uma lei americana pode atingir o cidadão no Brasil e tal. Bom, eles fizeram lá e está funcionando lá. Então você comprou. Então a solução também, seria você não comprar celular. Ou achar qual é o celular que você compraria para não ter essa questão específica de Cuba. Como só vai acontecer em Cuba, eu imagino que se em outros países deve acontecer a mesma coisa também. E esse é um exemplo muito bom, só para deixar claro, de que aquela questão de que a invasão de privacidade e a coleta de dados só tem fins comerciais, não é exatamente real. Eu já comecei um exemplo muito bom, onde não é comercial. A coleta de dados, a invasão de privacidade foi feita para poder atender uma lei norte-americana. Ainda tem uma outra questão. Então é o seguinte, eu fiz, até agora, eu fiz um absolutamente dentro da lei brasileira, dentro da lei mundial, porque ele pede sua permissão. O segundo, que do ponto de vista da lei brasileira, da ordem jurídica, constitucional do Brasil, é questionável, mas em cima de uma lei do fabricante, no estado de origem, ele passou. E tem uma terceira, que é a invasão de forma não permitida, de forma ilegal, por hackers através de um vírus. Então é o seguinte, esses que são realmente os perigosos, que usem meus dados para fins comerciais e tal, eu particularmente acabei relaxando um pouco, porque senão eu vou ficar paranoico. Por exemplo, aquela questão, a única maneira de você não se afogar nunca é você passar bem longe da água. Eu adoro nadar, gosto do mar, então pode ser que um dia eu me afogue. Fica boiando lá por enquanto. Posso que um dia eu me afogue, gosto de andar de barco, pelejar, então eu posso dizer que um dia eu me afogue, então não tem jeito. Então, eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que se na verdade se fosse um lago cheio de tubarões, você não pularia dentro. Então, para mim, vai ser um lago cheio de tubarões. Não, eu já fiz eu não vou pular dentro. Eu já fiz isso. Para mim, não sei. Eu já fiz isso na África do Sul, cheio de tubarão, para ver lá. Não, mas são opiniões divergentes, mas as duas têm sentido. Então é o seguinte, eu coloquei essa questão. Agora, tem uma coisa que você pode se proteger, e aí está longe dessa questão, que está pelo menos discutida dentro, é uma empresa que está legalmente estabelecida, não tem uma lei de privacidade muito clara no Brasil, então funciona meio no vácuo da lei e tenta tirar vantagem, e vai ter essa discussão, uma discussão mais clara. Aquilo que está no submundo é que é complicado. Hoje, você consegue contratar contratar a máfia russa, a máfia da China, que vai usar computadores e celulares e até roteadores daqui do Wi-Fi que são invadidos e o usuário não sabe, para poder atacar terceiros. O cara faz isso para derrubar o concorrente. Agora mesmo no Rio de Janeiro, na Olimpíada, você tem um time enorme de pessoas trabalhando num esquema de segurança da internet, basicamente trabalhando para que esses ataques não tenham efeito. Então está sendo atacado todo mundo. E tem um time que virou também uma indústria, como vírus e antivírus. Então, cria-se uma teia que o cidadão comum ele tem que se proteger daquilo que é mais grave. Clonagem de cartão, o cara que pede uma senha e você vai ver, tem como olhar se é o site correto. Né? Você não instalar, por exemplo, aplicativo que você não precisa. Tem várias dicas, né? Inclusive, a gente preparou um material mostrando a realidade de quem vive conectado e também conversamos com a polícia para saber quais são os principais casos de fraudes e como você pode se proteger deles. Dá só uma olhada. Apesar de proporcionar comodidade na hora de realizar compras e transações bancárias, a internet também pode ser um canal aberto para a ocorrência de crimes cibernéticos. Na Delegacia de Defraudações de João Pessoa, o principal registro policial é referente à criação de sites falsos que comercializam produtos eletrônicos. Recentemente conseguimos prender também pessoas pela criação de sites falsos. Essa é uma fraude já mais complexa, porque já não é só uma pessoa, normalmente é uma organização criminosa. Eles têm pessoas especializadas na parte bancária, tem aquelas pessoas com conhecimento na área de formação para a criação dos sites, tem as pessoas que fazem o contato com as vítimas, simulando que aquele site é um site ilícito. Duas dessas pessoas que praticavam essas fraudes nos sites falsos moravam aqui em João Pessoa.
Então essas duas foram presas pelas defraudações, as outras identificadas moram em outros estados, ainda não foi decretada a prisão delas, mas como tudo foi confirmado, as fraudes foram confirmadas, certamente elas serão indiciadas. O delegado alerta os usuários de internet a adotar algumas medidas de proteção de dados pessoais. Não confirmar dados pela internet, por e-mail, só buscar fazer compras em sites conhecidos, sites esses que a própria população pode verificar se ele tem alguma reclamação. A gente tem sites hoje em dia que lidam exatamente com essa segurança, eles dão um certificado digital para que um site possa atuar. Então é sempre importante que a população, antes de passar os seus dados, fazer os cadastros nesses sites, de passar os valores, tome essas medidas de prevenção. Para quem comete crime cibernético, a legislação brasileira prevê penas brandas, que vão de 1 a 5 anos de prisão. Caso esses golpistas estejam praticando as fraudes através da internet, as condutas criminosas são as mesmas, vão responder por estelionato, dependendo da situação, se mais de 2 pessoas, 3 ou mais pessoas estiverem praticando essas condutas, sendo responsáveis por esses desvios, eles podem responder por associação criminosa, que já dá uma pena máxima de 3 anos de reclusão. O estelionato estabelece como pena máxima 5 anos de reclusão. E, dependendo da situação, eles podem responder ainda por outros crimes, lavagem de dinheiro, crimes tributários, se eles não declararem os tributos devidos, e só cada investigação vai poder delimitar. Na opinião de vocês, quais são as dicas que vocês podem dar para que minimamente se possa usar um celular de uma forma tranquila, né? Dentro do que a gente pode chamar de segurança? Olha, a primeira dica que todo especialista dá é manter sempre atualizado o seu software. Embora, na hora que você atualiza, tu está trazendo ele para o patamar da legalidade daquele fabricante. Ou seja, na hora que você atualizar o celular, você pode estar até colocando um software mais poderoso do ponto de vista de espionagem. Mas é espionagem legal, ou seja, aquela espionagem que está lá naquele termo que você assinou, que você permitiu. Então, assim, atualizar porque, em tese, as falhas do sistema que são exploradas pelos malwares, ou seja, pelos malwares são aqueles programas que são instalados. Aqueles programas mal intencionados, né? E pelos bandidos da rede, os fabricantes tentam rapidamente bloquear essas portas enquanto eles ficam numa briga de gato e rato. Né? Quando você atualiza, todos aqueles programas que existiam no passado, até então, são bloqueados. Aqueles que são conhecidos, né? Sim. Porque o fabricante toma conhecimento de uma fragilidade que alguém descobre, às vezes faz até competição para ver quem vale e tal. E à medida que alguém descobre aquela fragilidade, ele vai lá e corrige. Mas isso não quer dizer que não tenham outras que venham a ser descobertas, ou até os que os hackers já descobriram, que os bandidos já descobriram, tá? E ainda não teve solução. Essa é uma questão. Manter tudo atualizado. Agora, a parte boa, digamos assim, a parte mais interessante, a boa notícia, é que a maioria dos ataques não são feitos por gente muito competente. A maioria dos ataques, a maioria das invasões, são feitas usando engenharia social, porque as pessoas usam senhas fracas, põe o nome do aniversário, põe o nome do filho. Engenharia social na hora da senha também tem que... É aquela coisa que diz o seguinte, que você bota 123, bota fulano 123, bota o número do telefone. Deus é a senha mais usada no mundo. É verdade. Jesus. God e Jesus são as 2 senhas mais usadas no planeta. Então as pessoas colocam data de aniversário, nome do cachorro, nome dos filhos. Então uma pesquisa, o cara vai saber Exatamente. Se você invade o computador da pessoa, a senha está criptografada, mas tem o nome dos filhos, tem um texto que... É igual você pegar uma carteira, bota seus cartões de crédito dentro e deixa um papelzinho com todas as senhas. Com todas as senhas, é verdade. A gente vai ter que dar mais um intervalo agora e daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre segurança, vai falar que tem hackers roubando dados, principalmente de grandes empresas, a gente vai entender como é que funciona isso e a gente vai falar sobre outros assuntos relacionados à segurança digital. Fique com a gente, porque aqui tem discussão.